Olá, meu nome é Fernando Nicolazzi, eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado dessa mesma universidade. Bom, eu espero que todos e todas estejam bem e gostaria de iniciar agradecendo imensamente o convite que me foi feito para participar desse seminário de História e Historiografia da Universidade Federal do Ceará, em nome da professora Ana Rita Fontenelles e em nome dela também agradecendo todas e todas que fazem parte da comissão organizadora desse evento. Foi um convite que muito me honrou e é uma alegria poder participar desse evento que tem uma temática tão importante, tão urgente para o nosso contexto. Bom, quando eu recebi esse convite, o evento estava sendo previsto para ocorrer de forma presencial. Eu sugeri uma conferência intitulada História Magistra Vitae 2.0, Uso do Passado e Memória Reativa no Brasil do século XXI. Bem, dado esse contexto bastante difícil e complexo, porque estamos passando há alguns meses já, eu resolvi alterar um pouco o enfoque da minha abordagem, intitulando agora a minha fala com o seguinte título: Com quantos passados se faz uma sociedade, usos da história em contextos de crise, e ele foi muito motivado em função dessa situação por que estamos passando. E para eu tentar manter a coerência aqui da minha argumentação, eu peço licença a todos e todas para ler a minha apresentação. Com quantos passados se faz uma sociedade? De quantos ela necessita para existir e como sua existência é por eles afetada? De que maneira os passados existem na sociedade? De que forma nela funcionam? Para que e por quem são usados? Todas estas são perguntas que incomodam no melhor sentido que se pode conferir a este verbo banal. Incomodar como o ato de suspender a comodidade, como a ação que rompe o comodismo. Colocar-se tais indagações é, para um historiador, não aplacar o incômodo, buscando uma resposta convincente e funcional, mas fazer com que o incômodo persista, pois ele é a condição insuperável para atravessarmos o presente que se impõe diante de nós e que nos incomoda a cada instante. Não deixa de ser uma constatação até certo ponto óbvia, a de que precisamos pensar em nossos passados, precisamos falar sobre eles e precisamos com eles lidar. Trata-se da obviedade de que precisamos, enfim, nos incomodar com nossos passados, ou pelo menos que precisamos hoje torná-los incômodos. Costuma-se dizer que o passado, assim encarado no singular, traz em si o signo do outro, a marca forte da alteridade. Nessa perspectiva, o passado é aquilo que aqui não mais está, algo distanciado pela intransigência do tempo. Falar do passado, então, seria falar sobre aquilo que, de alguma maneira, deixamos de ser. Mas também há o costume de considerá-lo como o que nos traz familiaridade, como aquilo que, de forma um tanto misteriosa, nos aproxima dos que deixaram de existir e que não estão mais entre nós. Neste caso, enquanto traço indelével de identidade, falar do passado seria também falar sobre de onde viemos, falar daquilo que ainda somos. Seja ele, então, considerado como uma longínqua terra estrangeira, como que não somos mais, seja encarado como uma região avizinhada e próxima, como aquilo que continuamos sendo, há algo que caracteriza o pensar sobre o passado, essa dimensão espacial que lhe é conferida, como se o passado, mais do que o tempo, pudesse conceder alguma forma de substância a ele. Nesse sentido, pensá-lo significa colocar a pergunta sobre como habitar este espaço e como torná-lo habitável. Mais ainda, e voltando ao uso plural que me parece mais adequado, pensar sobre os passados que ocupam lugar em nossa sociedade equivale a pensar a própria sociedade que concede a eles determinados lugares. Como eles habitam em nosso entorno e como habitamos no entorno deles. Jogando ainda mais impunemente com as palavras,
poderíamos igualmente sondar as formas pelas quais o passado habitável possibilita o hábito com o passado, ou o hábitos, para dar um tom mais teórico ao jogo. Cria-se assim uma estranha relação entre o incômodo provocado pelos passados, sejam eles os nossos, sejam os outros, e o habitat que neles se busca ou que eles simplesmente oferecem. A estranheza reside justamente na própria ideia de uma morada. Morada dos corpos, como o habitat, ou morada das rotinas e dos valores, como o hábito, que nos incomoda ao mesmo tempo em que é constantemente construída e reconstruída. Uma morada elevada sobre pilares que variam entre a firmeza das estruturas e a instabilidade dos terrenos. De qualquer forma, estranheza que retorna com aquelas perguntas colocadas desde o início. Com quantos passados se faz uma sociedade? De quantos ela necessita para existir? Questões que assumem um caráter ainda mais agudo em contexto de crise social, crise política, econômica e ambiental, mas também crise do tempo. Quando o futuro parece fechado e sombrio, quando o presente é o tempo do desalento e o passado, instrumentalizado e negado conforme os interesses mais espúrios, serve como fonte de legitimidade para soluções autoritárias. Perguntar-se sobre os passados de uma sociedade é também, pelo menos para a nossa sociedade, colocar a indagação a respeito das histórias que são hoje demandadas por ela. Quantas histórias para quantos passados? Esta poderia também ser a pergunta organizadora destas reflexões, que são realizadas em um contexto pandêmico sem precedentes, ou seja, um contexto desprovido de experiências passadas suficientes para orientar nossa atuação no presente. E tal pergunta ganha complexidade, sobretudo quando nos damos conta de que, para além da crise, parece não haver um horizonte de possibilidades promissor em aberto. Pois assim como o vírus que causou essa pandemia em que vivemos tem como um dos seus mais impactantes e perversos efeitos o sufocamento do corpo contaminado, a sensação que temos é a de viver também num tempo em que o ar parece irrespirável. Uma sensação constante de afogamento, como se as águas daquele antigo dilúvio enviado por Javé como castigo em razão da corrupção de toda a humanidade, ainda estivessem correndo nos dias de hoje, sem que uma arca pudesse ser agora construída. Mas a metáfora bíblica ocupa aqui também uma outra função, ao trazer o nome de Javé para a discussão. No caso, menos aquele Deus vingativo e opressor do Antigo Testamento, do que o povoado localizado no interior do Brasil, palco de uma curiosa história que nos faz pensar e repensar as formas de relação com os passados que realizam determinadas comunidades. Essa história foi imaginada e nos contada no filme Narradores de Javé, lançado em 2003 pela cineasta Eliane Café. Javé está diante da maior desgraça que um povo pode viver, para ver. É que este pequeno vilarejo no sertão da Bahia foi condenado a desaparecer e seu desaparecimento é uma questão de tempo. Pelo menos deste tempo que aparece na forma das necessidades modernizadoras do mundo. Tempo ágil e rápido que se impõe pelo caráter quase irrefutável concedido à técnica, ou, em outras palavras, um tempo fundamentado pelos pareceres técnicos. Javé precisa desaparecer para que a agilidade e a velocidade do tempo modernizante continuem aparecendo. A razão disso se deve ao fato de que na região próxima do espaço em que Javé habita, ou seja, no lugar em que habitam seus moradores, ali será erguida uma usina hidrelétrica, espécie de monumento da civilização encravado nos rincões mais primitivos do país. O espaço habitado se inundará com as águas da barragem que será construída e todo o vale de Javé, esse resto de um tempo passado que persiste no presente, terá que desaparecer para que em seu lugar apareçam as possibilidades de futuro. Será necessário, como diz um de seus moradores, que uns tantos sejam sacrificados para que a maioria seja beneficiada. E ele próprio revela a consciência trágica da situação.
Não sabe exatamente de que maioria é essa de que falam os técnicos, mas tem plena certeza de quem são esses uns tantos convocados ao sacrifício. Obviamente, para seus moradores a situação não desperta qualquer simpatia. Afinal de contas, o desaparecimento do lugar onde existem implica também, em larga medida, o desaparecimento de uma porção significativa de sua existência. Pois é justamente neste lugar em que seu passado habita, é ali que seus mortos estão enterrados e, na ausência dele, não se sabe ao certo o que será do seu futuro. O desaparecimento de Javé, portanto, instaura uma situação de crise que carrega uma complexa carga temporal, desestabilizando o presente pacato daquela comunidade quase que parada no tempo. Para Javé, há apenas uma forma de se salvar das águas, de evitar seu destino e o futuro que a revelia lhe foi decretado. Revisitar suas memórias e retornar ao seu passado. Para que a construção da represa seja evitada, os moradores do vilarejo precisam mostrar que há um determinado valor no passado de Javé, que o habilite a ser reconhecido como um patrimônio a ser preservado, evitando assim seu fim iminente. No lugar do monumento à modernidade que será a usina elétrica, é preciso ali identificar os monumentos possíveis de um tempo mais antigo, um tempo ainda mais monumental e que desperte aquele tipo de consciência que entre nós, ocidentais modernos, assume proporções sempre mais vastas, a consciência de historicidade. Trata-se, neste caso, de comprovar que Javé possui algum valor histórico. Para que isso ocorra, não há outra alternativa senão narrar seu passado, contar a história grande de Javé. Mas há que se fazer isso usando algo mais do que o palavreado solto ao vento, pois aquela história grande deverá ser passada por escrito. Será preciso colocar no papel os enredos, os fatos nobres do lugar e os feitos notáveis da sua gente. A solução da crise passa, portanto, pela história. Da mesma forma como os modernos, desde o século XVIII, fizeram do sentido histórico, usando e abusando das filosofias da história, um mecanismo legítimo e producente para enfrentar os impasses das crises, aqueles habitantes de um lugar que desafia o próprio tempo da modernidade necessitarão encontrar o sentido da sua própria história. A história grande do Vale de Javé precisa ser uma história verdadeira, científica, um dossiê com a juntada das coisas importantes, vividas pelos antepassados que há séculos fundaram o vilarejo. Ela deve ser algo distante das patacoadas mentirosas e das patranhas que se costuma passar ali de boca em boca, necessitando para isso de uma mão santa para colocar no papel não as memórias, mas a sua história. Ocorre que a única pessoa que dispõe dos conhecimentos linguísticos e da capacidade de escrita para tamanha tarefa não é lá uma pessoa benquista entre os moradores. Trata-se de Antônio Biá, intelectuário e alcoólatra, ex-funcionário dos Correios que vive exilado nos arredores do vilarejo. O fato é que, alguns anos antes, sob a iminência de fecharem a única agência de correios existente em Javé por completa falta de uso, colocando em risco seu emprego, Biá resolveu escrever de próprio punho cartas para enviar às mais distantes regiões, como se tivessem sido escritas pelos seus conterrâneos. Não satisfeito com a primeira impostura, uma segunda acabou por causar ainda mais comoção popular. Biá inventava histórias, floreava seus enredos, colocava neles fatos que não ocorreram, situações que nunca existiram. Inclusive, fazia da chacota aos moradores um elemento central na sua retórica epistolar. Descoberta a impostura do então agente dos Correios, a revolta popular fez com que ele tivesse que se retirar do vilarejo, vivendo a partir de então como um pária exilado em suas margens, espécie de desterrado em sua própria terra. Pois agora é a ele, Antônio Biá, escritor inventivo que os moradores recorrem no intuito de escrever a história grande de Javé e inscrevê-la no livro da salvação. Eis então que Biá aceita a incumbência e assume para si a tarefa heróica de se tornar o historiador de Javé,
retomando e, em certa medida, invertendo a própria tradição que remonta àquele que, sem ter sido de fato o pai da história, foi o primeiro historiador. Afinal, Biá é o reconhecido mentiroso que foi tornado historiador, enquanto Heródoto, ele próprio um exilado que se propôs a narrar os feitos notáveis de gregos e bárbaros para que não se perdessem no tempo, começou como historiador para logo em seguida ser conhecido como um mentiroso, em uma longa herança crítica que seguiu desde Plutarco até Voltaire. E tal como seu involuntário colega de Halicarnasso, Antônio Biá se pôs em andanças pelo Vale de Javé, para ver e ouvir as muitas histórias que seriam convertidas na história original e originária de Javé. E é aí que a situação de crise começa a se intensificar e a se revelar em sua plena realidade. É que na busca por aquela que se converteria na única história do Vale de Javé e que se coadunaria no âmbito de um singular coletivo que faria do vilarejo um lugar pertencente ao movimento mais amplo da civilização ocidental, dessa civilização mesma, sempre tão orgulhosa de seu inquestionável valor histórico, a pluralidade de passados que apareceram entre seus conterrâneos, mais do que permitir um acervo variado que desse substrato à grande história javélica, comprometeu a própria realização da tarefa que lhe foi atribuída. Biá se perdeu na miríade de passados contados, tornando-se incapaz de reuni-los num todo coerente e homogêneo. Na busca pela história grande, o que Antônio Biá encontrou foi, na verdade, muitas e variadas pequenas memórias, que antes de se juntarem para formar a imagem única do passado de Javé, bastando que a tarefa da escrita funcionasse como uma forma de montagem de quebra-cabeças, revelaram não apenas as tensões sociais latentes no vilarejo, mas também a pluralidade indômita de passados que resistiam à domesticação pela história. Passados indóceis, ainda selvagens, recusando a sua conformação à civilidade do registro disciplinado. O fato é que os muitos passados de Javé não cabiam num mesmo livro de história. Havia o passado contado por Vicentino, senhor de idade que carrega no sangue as marcas da nobreza de Indalécio, fundador de Javé e guia de seu povo, gente valente que, como sobra de uma guerra perdida contra a corte portuguesa, buscou séculos atrás o lugar propício onde assentaria sua nova pátria, trazendo consigo um desejo de futuro e o sino da igreja transformado no marco fundacional de Javé. Mas este passado de nobreza patriarcal não se encaixava naquele de Deodora, que conservava no espírito e no corpo a memória de Maria Dina, companheira de um Indalécio falecido durante a jornada, que se converteu ela própria na guia soberana de seu povo, mulher fundadora de Javé. Estes dois conflitantes passados, por sua vez, foram ainda mais tensionados com aquele despertado por Firmino, contando uma saga menos virtuosa em que Indalécio aparecia não montado em um vigoroso cavalo, mas sim em um pacato burrico, do qual teve que descer em função das pressões fisiológicas que um desarranjo intestinal lhe causava, e que ao fim se lhe mostrou fatal. E nesta memória, Maria Dina era uma mulher louca, que na loucura de suas visões indicou àquele povo, agora órfão de fundadores, o lugar onde assentar a sua nova pátria. Diante destes muitos e contraditórios passados, Antônio Biá se encontrava perdido e seu talento literário não era suficiente para tecer um único e homogêneo enredo. A solução encontrada pelos moradores não deixou de ser curiosa. Na falta de fontes que pudessem assegurar a legitimidade de uma versão sobre a outra, decidiram escolher seu passado por votação, o que não deixa também de ser uma forma política e até certo ponto democrática de definição da sua própria história. Junto a tais passados, outros tantos ainda apareciam no caminho de Antônio Biá, como aquele disputado pelos dois irmãos, o gêmeo e o outro, filhos da mesma mãe, mas cuja ascendência paterna é incerta. Filhos de irmãos gêmeos sem saber ao certo de qual cada um era o descendente, e que usavam da história de Javé
para tentar resolver pendências pessoais referentes à posse de terras que lhe ficaram como herança. Há ainda o passado narrado por um mestre griot, o pai Cariá, morador de um quilombo avizinhado ao vilarejo, em que a figura de Indaleu, e não mais Indalécio, é ocupada por um africano escravizado que trouxe a África para aquela região do Vale de Javé, guiando seu povo com Oxum, a orixá das águas, as mesmas águas que agora trazem o risco de desaparecimento de Javé. Perdido e envolto por esta névoa de passados variados e contraditórios, tensionado pelas desavenças locais sobre os distintos lugares que seriam concedidos a cada um na história de Javé, Biá parecia ele próprio perder qualquer amparo na realidade presente, a ponto de sonhar com as águas invadindo sua casa, como se aquele fosse o primeiro local a ser submergido pela inundação iminente. Como bem salientou Zequel, o narrador de toda essa história, Biá já não era mais dono de si. A própria comunidade dos moradores parecia se desagregar em todas essas disputas por passados que jamais poderiam ser retomados, por uma história que em nenhum momento haveria de ser escrita. O livro da salvação ficou em branco, preenchido apenas por alguns garranchos feitos por Biá em momentos de tédio. Ele que antes havia sido banido por escrever mentiras, agora o seria por não ter escrito as verdades que os moradores pleiteavam e que tanto necessitavam. Então, diante daqueles que o acusavam por não ter feito a impossível tarefa de salvar Javé pela escrita da história, Biá se revolta com a própria revolta que lhe era dirigida, justamente por aqueles e aquelas que se recusavam a encarar a única verdade que era indisputável. O vale seria assim inundado, Javé seria assim submersa. Aquele povo anfíbio, nas palavras de Biá, buscava se abrigar em um irreal passado para não encarar a realidade concreta de seu futuro. Este mesmo futuro que foi anunciado com ares de adivinhação por Cirilo, o São Cirilo, o ermitão amalucado que surgiu para, em sua loucura, trazer sensatez à comunidade. Javé, enfim, desapareceu sob as águas. Espécie de novo dilúvio que estabeleceu um recorte entre o antes e o depois e, portanto, uma nova origem fundacional, a inundação fez com que o povoado e os descendentes de incertos Indalécios, Indaleus e Mariadinas mais uma vez tivessem que buscar um outro lugar para reconstruir sua pátria, agora não mais fugidos de uma guerra contra a coroa, mas derrotados pela força do progresso, que neste caso não soprou o impetuoso as asas de um anjo, mas o afogou no fundo de uma barragem. A grande diferença agora é que seu historiador não viria a posteriori, quando houvesse alguma outra necessidade imperiosa para escrever sua história. A partir de então, Biá acompanharia in loco os rumos de seus contemporâneos, carregando o sino resgatado da igreja em seu novo périplo para a refundação de Javé. A história contada a partir dali teria o lastro da visão e da presença do historiador. As vestes daquele Heródoto invertido que Biá havia utilizado foram agora trocadas pela roupagem do historiador fidedigno, que, tal como Tucídides, narraria conforme a verdade dos fatos ocorridos, recusando os mitos criados para enganar as plateias. Uma comunidade humana, diante da realidade concreta de seu iminente desaparecimento, volta-se ao seu passado em busca dos elementos que lhe pudessem servir de garantia para a perpetuidade daquilo que já estava condenado de antemão. Nessa procura infrutífera, o passado então se fragmenta em múltiplos passados, distintos e mesmo antagônicos entre si. Passados ora complementares, ora concorrentes, disputando seu lugar em um presente que não encontra condições suficientes para se firmar, permanecendo como um tempo constante de instabilidade e insegurança. Da mesma forma, sem conseguir resolver de forma coerente a questão do seu passado, transformando aquela pluralidade em um singular que coubesse no livro grande da história,
tal comunidade se mostrava incapaz de inventar outros futuros que não o da sua destruição. Javé pode então ser encarada como uma alegoria para os tempos de crise, para os nossos tempos. A crise é aquilo que norteia toda a busca pelos seus diferentes passados. E estes passados são buscados como possíveis soluções para a crise, como se fossem a única resposta possível diante de um presente instável e de um futuro incerto. Mas para que algo seja de fato solucionado, é necessário que a desordem das variadas e conflitantes memórias encontre lugar num todo ordenado pela narrativa histórica. A escrita da história é colocada aqui como requisito incontornável para o desenlace adequado da crise. Como disciplinadora das memórias, organizadora das lembranças e garantidora do valor histórico buscado para o passado, a história ocupa um lugar que é, em certa medida, aquele da velha luta contra o esquecimento, mas também e sobretudo desempenha o papel de discurso da salvação, instrumento redentor de um povo fadado ao desastre. O que a curiosa situação de Javé parece revelar é justamente os modos como é possível, se não enunciar com exatidão a verdade sobre o passado, ao menos mostrar como eles funcionam no presente. Em outras palavras, o que está em jogo é menos o ser do passado, seu caráter ontológico, como se fosse possível, neste caso, dizer o que ele é ou o que ele foi, do que as suas formas de utilização, seu caráter propriamente performático. Estamos, portanto, no plano dos usos do passado, que, por sua vez, se transformam também em usos da história. Mas falar de uso do passado equivale mais especificamente a quê? De que falamos quando dizemos que um ou vários passados são usados em uma sociedade? Gostaria de sugerir que, pelo menos no âmbito da reflexão teórica, a expressão usos do passado é em si mesma uma expressão redundante. Em outras palavras, minha sugestão é que ela carrega na sua formulação uma espécie de pleonasmo conceitual, pois é difícil considerar algum passado que não seja, de uma forma ou de outra, objeto de uso. Eu diria mais, pelo menos no campo da historiografia, o passado só emerge como tema para a nossa reflexão quando é vinculado a alguma forma de uso. A própria produção de conhecimento sobre o passado pode, nesse sentido, ser pensada como uma modalidade de uso do passado, que possui especificidades próprias que a distinguem de outras, como aquelas voltadas para um uso comercial ou para um uso propriamente político. Da mesma maneira, essas modalidades podem se articular entre si, e o uso político pode estar amparado por uma forma de conhecimento determinada, como a historiografia, quando ela é mobilizada como garantidora de identidades sociais, assim como esse mesmo uso pode ser explorado a partir de estratégias comerciais, quando lugares marcadores de determinadas identidades passam a ser explorados na lógica do turismo histórico. De todo modo, estamos no plano da dimensão performativa dos passados, ou dizendo de outro modo, a indagação aqui colocada diz respeito às maneiras pelas quais os passados são performados em determinados contextos. Afinal, recorrendo um tanto livremente às discussões feitas no âmbito da filosofia da linguagem e à teoria dos atos de fala, se dizer algo implica também em fazer algo, e a partir disso produzir um efeito com este algo que é feito, dizer o passado é também fazer algo e produzir efeito a partir disso. A questão que se coloca para a reflexão sobre os usos do passado dessa maneira é justamente aquela situada no âmbito daquilo que é feito quando um determinado passado é mobilizado por um indivíduo ou por um grupo social, bem como dos efeitos que são decorrentes dessa mobilização. O exemplo ficcional trazido pelo ótimo filme de Hélène Caffé aponta justamente para as variadas performances que são realizadas quando, mais do que dizer o que foi realmente o passado, o que se busca é torná-lo utilizável no presente, ou seja, se procura fazê-lo funcionar para determinados propósitos. No caso, o uso do passado emerge ali como um artifício de salvação para o povoado de Javé, fazendo da história que procura narrar este passado uma espécie de recurso para tempos de crise. Ao mesmo tempo,
Esse gesto parece colocar a própria história em crise, já que ela se mostra desde o início como que irrealizável. Permanecemos então em um jogo duplo que traz para a reflexão tanto a história da crise, ou seja, as condições que podem levar Javé ao seu desaparecimento, quanto a crise da história, isto é, a impossibilidade de sua escrita. Da mesma forma, a crise da história coloca o historiador em um estado permanente de crise. Convocado para atuar como enunciador das experiências pregressas, onde se situa o valor histórico da comunidade e arauto das expectativas vindouras, onde se situa a garantia da sua permanência, aquele que foi incumbido de narrar a história redentora de Javé encontra-se derrotado diante da imensidão da tarefa. Como Zequeu muito bem representou, diante do excesso de passados disponíveis e da variedade de memórias antagônicas, Antônio Biá já não era mais dono de si. Incapaz de colocar no papel os enredos da história grande de Javé, foi igualmente incapaz de possibilitar sua salvação. A indagação que persiste diante disso, já encaminhando essas reflexões para o seu final, é justamente saber se este tipo de papel ou função social pode, de fato, ser colocado para historiadores e historiadoras em nosso contexto atual. Este cuja força da crise é sempre considerada como sem precedentes, ou seja, desprovida de experiências orientadoras. A ele seria cabível ocupar algum tipo de lugar de salvação? Deles é possível esperar algum tipo de tarefa redentora? Sobretudo, para a realização desta tarefa e para a ocupação deste lugar, que história seria viável de ser escrita para estes nossos tempos de crise? Não vou me arrogar aqui a posição daquele que oferece as respostas, mas permaneço como aquele que incomoda com essas perguntas. Lembrando que incômodo, ainda que possa ser um tanto desagradável, é também o que rompe o comodismo. Neste caso, nosso comodismo é sempre pensar que somos, nós historiadores e historiadoras, aqueles disponíveis e autorizados a recuperar os passados subalternizados, as memórias dos vencidos, convertendo-as em uma história que repara as injustiças e redime os injustiçados. Nos acomodamos com essa figuração virtuosa de nossa prática e de nossa identidade disciplinar e social. Mas quem sabe, assim como Javé pode ser encarado como uma alegoria para o nosso tempo, Antônio Biá, o historiador fracassado de Javé, pode nos aparecer como uma alegoria de nossa prática. Em um tempo em que a mentira se torna fato natural do cotidiano, travestida de polêmica política e naturalizada cotidianamente nas páginas dos jornais, neste mesmo tempo em que a negação dos passados e da história aparece, novamente, como estratégia de dominação, o historiador ainda é dono de si? Se Javé foi vencida pelo ímpeto do progresso, Biá, seu historiador, foi derrotado pela força da história. Mas essa história, ao invés de levar a uma apatia, ou melhor, essa derrota, ao invés de levar a uma apatia, ao invés de provocar uma indiferença ou motivar algum tipo de inércia, aparece ao final como potência crítica para a escrita da história. Mas é uma história que só será agora escrita a partir da consciência da derrota, da constatação de que algo foi perdido. Esse historiador incorpora agora um ethos da derrota, um ethos do derrotado, transformando-a, essa derrota, em condição necessária para um discernimento crítico e não melancólico. No nosso caso, esse discernimento passa, creio, pela constatação de que também fomos derrotados nessa nossa crise, de que algo irrecuperável foi perdido. Mas a diferença de Javé, ainda não submergimos completamente sob as águas que nos afogam na represa do autoritarismo. Resta saber o que faremos com o pouco de tempo que ainda temos e com o pouco de ar que ainda podemos respirar. Muito obrigado.